E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Jefferson Torres e sou professor de música, dou aulas pela internet, via Skype, aulas online. E eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de como escolher o seu instrumento. Tá? Eu sou professor de guitarra e violão e as dicas que eu vou dar aqui, muito embora sejam mais relacionadas à guitarra, valem também para o violão. Então, o que eu gostaria que vocês procurassem responder antes de adquirir qualquer instrumento musical é uma pergunta muito importante. Quem é você? Parece uma pergunta meramente retórica ou talvez até filosófica demais, mas o fato é que se você se conhece, você vai saber qual que é o instrumento que vai se adequar às suas necessidades. Quando eu digo quem é você, eu também estou perguntando para que você vai usar essa guitarra? Onde você vai usar essa guitarra? Você é professor de música e vai dar aula? Você é um músico que vai tocar à noite em alguma banda? Se você é um músico que vai tocar à noite em uma banda, que banda é essa? Qual é o gênero musical ao qual você vai se dedicar? É uma banda de baile? É uma banda que você tem que tocar de tudo? Tem que ser eclético, o mais eclético possível? É uma banda de samba? Você gosta de tocar samba e você quer fazer isso na guitarra? Jazz? Bossa nova? Funk, rock. Isso é muito importante, porque vai determinar qual que é o tipo de guitarra mais adequado para o seu trabalho, para o que você vai aplicar. Existem vários modelos de guitarra, mas eu vou apresentar aqui para vocês dois modelos aparentados e vou dizer por que são aparentados. E outros, pelo menos três que eu vou mencionar. Os dois primeiros são o seguinte: eu vou falar sobre a guitarra Telecaster e a guitarra Stratocaster. A guitarra Telecaster surgiu por volta de 1946 pelo trabalho de um americano muito dedicado ao ramo de instrumentos musicais e aparelhos eletrônicos de amplificação sonora, chamado Leo Fender. Leo Fender foi o fundador da empresa Fender, que é uma das mais conhecidas na história do ramo. Em 1946 surge, portanto, a Telecaster, a primeira guitarra de madeira sólida. Como assim madeira sólida? Simples. Esse aqui é um violão. O violão, ele tem esse espaço aqui que se chama caixa de ressonância. Porque quando você toca a corda, ela ressoa aqui dentro. O ar que está vibrando, por força da corda que acabou de ser vibrada, vai ressoar dentro dessa caixa de ressonância, produzindo assim uma amplificação natural. O problema é o seguinte: os músicos da época iam tocar e essa ressonância provocava microfonia e eles não gostavam disso. Então, sempre o espírito humano engenhoso, desejoso de poder, em última instância, o objetivo final é o lucro. Claro, as pessoas querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, querem lucrar com isso. E, no afã de lucrarem, de conseguirem se beneficiar, beneficiam também outras pessoas. E assim surgiu a Fender nos Estados Unidos. E a primeira guitarra de madeira maciça foi, portanto, a guitarra Telecaster. A guitarra Telecaster era fabricada uma madeira muito popular nos Estados Unidos chamada ash.
Então essa madeira veio a ser a principal madeira empregada na fabricação dessas guitarras. O braço era, e continua sendo até hoje na maioria das guitarras Fender, braço em maple. Em princípio em uma peça só. E depois surgiram também guitarras cujo braço é em duas peças. Eu vou mostrar para vocês agora aqui duas guitarras que são de modelos semelhantes, mas diferentes, e vou explicar por quê. E vou falar também a respeito do braço. A primeira delas é a Stratocaster. A Stratocaster surge na década de 50, mais precisamente em 1954, se não me falha a memória, 54 a 55, e pelo trabalho do mesmo idealizador, Leo Fender. A guitarra Stratocaster foi a primeira a apresentar trêmulo, que é a alavanca da guitarra. A guitarra Stratocaster, posteriormente a ela, surgiu a guitarra Les Paul, idealizada, em princípio, pelo guitarrista homônimo, Les Paul, guitarrista americano que foi o primeiro que criou esse projeto da guitarra dele, que era um guitarrista de jazz. Les Paul é um importante nome da história da gravação em discos. Ele criou muitas coisas novas, e entre essas coisas novas está a guitarra Les Paul. Por que eu disse tudo isso? Isso não é apenas um blá blá blá, não estou jogando conversa fora. Eu estou falando um pouco da história das guitarras, porque eu disse que quando você vai comprar a sua guitarra, você tem que saber qual guitarra que é melhor para você. E aí então, eu vou te perguntar, qual que seria melhor? Uma Telecaster? Uma Stratocaster? Uma Les Paul? Comumente, via de regra, nem as Les Paul, nem as Telecasters têm trêmulo. Isso é uma regra, entre aspas. Eu já vi Telecasters e Les Paul com trêmulo, mas são exceções. E geralmente, por ser exceções, elas passam a ser bem mais caras só por ter o trêmulo, por ter a alavanca. Então, se você quer usar a alavanca, eu recomendo que você use uma guitarra Stratocaster. Mas não existem somente essas. Existem também as guitarras com um sistema de ponte chamado ponte flutuante. As pontes flutuantes têm um buraco atrás da ponte conhecido como backbox. E o tipo de ponte empregada nessas guitarras é conhecido como Floyd Rose, por sua vez por conta do nome do guitarrista que cunhou esse termo, que assim, patenteou as primeiras alavancas desse tipo, que foi o rapaz chamado Floyd Rose. Essas guitarras se tornaram populares na década de 70, principalmente pelo nome de Ed Van Halen, que é um guitarrista muito conhecido, fantástico, assim, que teve álbuns que sem dúvida foram assim divisores de água na história do rock, e que por sua vez veio a influenciar outros nomes como Steve Vai, Joe Satriani, todos esses com guitarras Floyd Rose. No Brasil, eu posso citar Eduardo Danui, Kiko Loureiro, como dois exemplos de guitarristas que trabalharam muito também com guitarras com ponte flutuante, Floyd Rose. Agora, a ponte Floyd Rose, ela tem os seus prós e os seus contras. Eu toquei muito com guitarra Floyd Rose, ainda tenho em casa uma Ibanez Floyd Rose, modelo RG270DX coreana, uma guitarra verde, que vocês poderão ver em alguns dos meus vídeos. Mas eu comecei a estudar com uma Stratocaster.
E eu percebi que para você regular guitarras com Floyd Rose é um saco. É um saco. Você tem que ter muita paciência. Fora as peças que você tem que ter, chave L, chave Phillips, que você sempre tem que ter, no caso da Floyd Rose você tem que ter muita paciência, porque, por exemplo, para você regular a oitava, você tem que desafinar as cordas, aí você vai mexer na altura dela, depois você tem que afinar novamente a corda. Se você quebra a corda, todas as outras cordas vão desafinar. Enfim, então se você não é uma pessoa paciente, ou você vai se tornar uma pessoa paciente trabalhando sobre guitarras Floyd Rose, ou você então abandone essa ideia. A não ser que você goste muito de Steve Vai, de Joe Satriani, de Ed Van Halen para tocar com Floyd Rose. E diga-se de passagem que muitas das músicas desses caras você não vai precisar de uma Floyd Rose para tocar, e de uma ponte flutuante. Né? Porque a ponte flutuante permite a você, e sobre isso eu vou pedir para que vocês recorram a uma videoaula que eu já tenho aqui no canal a respeito de uso da alavanca. A ponte Floyd Rose com o backbox, que é esse buraco atrás da ponte, que vai deixá-la flutuante. Então a ponte flutuante permite que você leve a ponte para trás, esticando a corda da guitarra. E assim, tensionando, né? Não bem esticando, mas tensionando a corda, você está aumentando a frequência sonora produzida, você aumenta o som, então você leva a nota para cima. Que você pode fazer com uma técnica na guitarra de ponte fixa também, chamada bend atrás do nut, muito empregada por um guitarrista de blues americano, norte-americano, texano, chamado Steve Ray Vaughan. Então, quer dizer, eu particularmente não vejo tanta utilidade numa guitarra com Floyd Rose. Eu acho que na maioria das vezes é mero fetiche. Vai. E por falar em fetiche, a gente vai falar um pouco agora, eu quero falar um pouco com vocês sobre o valor subjetivo do instrumento que você tem, ou do produto que você vai comprar. Porque o valor, ele é pessoal. Você vai comprar, sei lá, um carro, você vai comprar um carro. Claro que você vai pensar na função do carro. O carro é um veículo, logo a função dele é transportar. Ele vai transportar você de uma localidade para outra localidade. Mas não é só isso. Você vai pagar pelo carro o resultado da mão de obra empregada nele? Também não é só isso. Você está pagando por um produto ao qual você confere um valor que, em última instância, só você sabe que valor é aquele. Então, vários fatores de ordem subjetiva vão entrar na constituição desse valor. Por exemplo, o que eu espero de um carro? Para que eu vou usar esse carro? Qual é o valor que eu dou a determinada marca de carro? Quais são as peças empregadas nesse carro? Principalmente se eu entendo de carros, eu tenho que pensar em tudo isso. Transportando esse raciocínio para a guitarra, eu vou voltar a perguntar para vocês. Qual guitarra? Qual é o valor que eu vou dar à marca da guitarra? Para que eu vou usar essa guitarra ou esse violão? É importante reforçar isso, porque em muito, guitarra é fetiche. O instrumento é um fetiche. Tá? Em que sentido? Você tem uma guitarra que é uma Fender. Vai. E, como eu já falei aqui, a marca Fender surge na década de 40 do século passado, ou seja, eles já têm aí pelo menos quase 70 anos de história. E ao longo desse tempo, a marca foi sendo popularizada.
não só por ter sido a primeira das marcas a terem surgido no mercado como guitarras em larga escala, produzidas em larga escala, como pelas pessoas que usaram Fenders. Eric Clapton tocou com Fender, Jimi Hendrix tocou com guitarra Fender, Steve Ray Vaughan tocou com guitarra Fender, Mark Knopfler tocou com guitarra Fender. Então, a pessoa que gosta desse tipo de som, né, o The Edge do U2 tocou com Fenders, tanto Telecasters quanto Stratocasters. E também com Gibson, mas mais com Fender. Mas se você gosta desses instrumentistas, você vai ter um fetiche por esse determinado tipo de instrumento. Porque em certa medida você se espelha nesses instrumentistas que você admira e você quer um pedaço deles para você. É mais ou menos essa a ideia. E aí você adquire uma guitarra que tem a marca X, porque o cara que você gosta toca com uma guitarra que tem a marca X. A mesma coisa se você gosta de Led Zeppelin, se você gosta, eu já falei que o cara do U2, The Edge, usou também guitarras assim. Se você gosta do Guns N' Roses, se você gosta de Aerosmith, você vai ver que esses guitarristas dessas bandas que eu estou citando tocaram com modelos Les Paul, principalmente. A verdade é que até Jimi Hendrix experimentou guitarras Les Paul, mas ele popularizou a guitarra Stratocaster. Mas o que acontece? Se você gosta desse tipo de guitarristas, você vai buscar essa guitarra porque é uma fonte, primeiro, visual que você tem, né? A guitarra enquanto imagem, e acaba sendo também a fonte sonora também, né? O timbre da guitarra que você pretende alcançar. Só que isso pode se tornar algo muito frustrante, porque você comprar a guitarra, chegar, e quando você vai tocar, você descobre que você não está tocando melhor porque você está com a guitarra mais cara. Então o som não estará na guitarra, ele estará em primeiro e último lugar em você. Ok? São as suas referências sonoras, aquilo que você ouve, a sua biblioteca de timbres que você tem, por assim dizer, você vai constituir aquilo que você vai querer tirar de som na tua guitarra. Se você vai tocar jazz, bossa nova, algo nesse gênero, ou mesmo alguma coisa em blues também, o blues cai muito bem com uma Telecaster, com uma Stratocaster, até com uma Les Paul. Mas, por exemplo, a guitarra Lucille, do B.B. King, né? É uma guitarra preta da Epiphone, se eu não estiver enganado, da Epiphone, que é a signature dele, né? A guitarra que ele assina. Assim como a Ibanez modelo Gen é a guitarra que o Steve Vai assina. O Joe Satriani também tem uma guitarra que ele assina. No Brasil, guitarristas brasileiros assinaram contratos com a Tajima e tem também guitarras que eles assinam. Mas tocar com a guitarra signature deles não fará de vocês uma cópia deles. Aliás, eu acho até um pouco... Tudo bem, quando você está começando a aprender, você vai formando essas várias referências, mas depois você tem que buscar quem é você, entendeu? Em última instância, a pergunta que ecoa ao longo do tempo e que se torna um mote, um caminho, um motor, se não claro, objetivo e reconhecido, ao menos subentendido ao longo de todo esse percurso que é você com o seu instrumento e a busca pelo teu timbre, é quem é você. De onde você veio, qual é o tipo de música que você vai tocar, né? Que você vai expressar. Bom, em última análise, guitarra é um pedaço de madeira com captadores e cordas na guitarra.
Então, eu vou citar aqui algumas madeiras empregadas na construção das guitarras e vou fazer referência a algumas artimanhas que os vendedores às vezes usam para empurrar uma guitarra para você. No caso das guitarras Fender, elas são construídas, geralmente, como eu já falei, com corpo em ash e escala em maple, uma parte só, ou maple com o braço em maple com escala em rosewood. O rosewood, minha gente, nada mais é do que o nosso jacarandá, tá? É o nome inglês do jacarandá. O maple é uma madeira muito comum nos Estados Unidos. No Brasil, costuma-se usar pau-marfim para as guitarras produzidas no Brasil, porque é uma madeira que tem uma qualidade de ressonância semelhante ao maple. Uma madeira muito boa para fazer braços de guitarra. Outras madeiras já foram empregadas na construção de guitarras no Brasil. A Janine empregou o cedro, e nas guitarras modelo Les Paul antigas da Janine também empregaram o mogno. Nas guitarras Stratocasters Fender, eles também empregam uma madeira chamada alder. O ash tem como qualidade de ressonância reforçar um pouco mais as frequências agudas do instrumento, agudas e médio agudas. E o alder um pouco mais as frequências médio graves e agudas. Só que isso é uma referência tão tênue, é algo tão tênue, que só um ouvido muito bem treinado vai conseguir notar a diferença. A mesma coisa eu falo a respeito da madeira do braço. Um braço em maple one piece, quer dizer, maple uma peça só, ele tenderá a ser um som mais estalado, enquanto o braço com duas peças tenderá a ser um som um pouco mais amaciado. As qualidades da madeira sempre interagem com as qualidades dos captadores da guitarra. Se você tem captadores de uma determinada qualidade, eles vão se adequar melhor a um determinado tipo de madeira, e as fábricas que fabricam guitarras em larga escala costumam ter um projeto de guitarra que relaciona de maneira equilibrada a madeira ao captador. Se você tiver a possibilidade de encomendar uma guitarra com um luthier, é muito bom. Porque aí você vai conseguir, desde o primeiro desenho da guitarra até o seu final, produzi-la para você. Ela se torna uma peça única. E muitos guitarristas fazem isso. Tá? Bom, então, suponhamos que vocês já tenham analisado todas essas questões. Eu vou citar aqui algumas marcas de guitarra que eu, Jefferson Torres, com as quais eu já pude lidar, já pude pegar, já pude tocar. Não que eu as tenha possuído, mas que eu já as tenha experimentado e que eu tenha considerado boas guitarras. A primeira delas é a Samick. Eu possuí uma Samick durante muito tempo, foi a primeira guitarra que eu possuí, que eu comprei, aliás, que eu ganhei de presente quando eu tinha 13 anos de idade. Foi a minha primeira guitarra. Antes eu só tocava só violão. Depois eu comecei a tocar com a guitarra Samick. Para mim, eu estava começando a estudar o instrumento, então eu não entendia muito bem sobre essas questões que eu venho trazer para vocês agora. E na época eu também não tinha acesso à internet. Então, como é que eu fazia? Eu ia até a banca, comprava revistas que falavam sobre o instrumento, conversava com professores, amigos meus, com outros músicos, para procurar me informar. Eu já sabia na época das marcas famosas de guitarra que eu não podia possuir. Só que, não podendo adquiri-las, eu acabei me virando muito bem com a minha Samick. Eu toquei ao vivo, fiz shows, chegamos até a gravar um CD
demo de uma banda que eu tive chamada Os Caras de Lá na época. E é uma guitarra que eu vendi ano retrasado. E agora eu tô com uma outra Stratocaster, que na minha opinião é uma guitarra muito versátil. O modelo Stratocaster é muito versátil. Na minha opinião é o mais versátil de todos, tá? Para ser bem sincero, eu acho que uma Strato é pau para toda obra, como se diz. Você pode tocar do samba, do jazz, rock, pop, tudo com uma Strato cabe bem. Janine, né? Principalmente as Janines produzidas entre as décadas de 70 e o começo da década de 90, uma fábrica que teve a sua origem na Itália, por um rapaz chamado Tranquillo Giannini. Produziu também amplificadores, célebres amplificadores clássicos que marcaram a história da música brasileira, como o Giannini Tremendão, Thunder Sound, e mais recentemente voltaram a produzir amplificadores e instrumentos musicais. A Giannini produzia violões também, violões com uma boa relação custo-benefício. E as guitarras, se você pegar uma guitarra Giannini antiga, uma Stratosonic, tem até uma história da Giannini que no começo da década de 90, ela produziu uma série da Fender, edição limitada, que tem pouquíssimas dela no mundo, que é a Fender Southern Cross, ou Cruzeiro do Sul. A Fender conferiu à Giannini o direito de produzir essa guitarra no Brasil com o logo Fender, usando o logo Fender, mas atrás, a mão dela está escrito de um lado Fender, do outro lado está escrito Giannini, instrumentos musicais e tal. E dizem as pessoas que são mais entendidas até do que eu a respeito de guitarras, que as guitarras Giannines de 1992, 93, elas têm a mesma qualidade e passam a ser mais baratas porque não tem o logo Fender. Para vocês perceberem quanto que o valor da marca vai contar no preço final do instrumento. Que essa questão você paga muitas vezes pela marca, né? Pelo valor subjetivo da coisa. Bom, enfim. Ibanez é uma marca muito boa, né? Eu tenho essa Ibanez verde, que vocês poderão ver em outras videoaulas, que tem que é uma Ibanez com Floyd Rose. É uma marca muito boa. Fora essas tem Epiphone, né? Que é uma segunda linha da Gibson. Tem deixe-me lembrar, porque são tantas, eu acabo muitas vezes esquecendo. Corte é uma marca interessante. Yamaha, tá? Condor para semiacústicas, guitarras semiacústicas é muito bom, tem uma relação custo-benefício ótima. Tem até o Nelson Farias, tem um guitarrista brasileiro chamado Nelson Farias, tem uma guitarra Signature da Condor, tá? E aí vocês vão me perguntar, tá bom, professor, eu já vi tudo isso aí, eu já vi todas essas questões, mas qual que eu vou pegar? Como é que eu vou me decidir, em última análise, se vale a pena ou não comprar a guitarra? Então, eu vou falar agora o que vocês vão fazer quando vocês forem até uma loja de instrumentos musicais comprarem o seu instrumento musical pela primeira vez. Vamos lá. Então é o seguinte, aqui eu estou com a minha guitarra, a guitarra que eu costumo usar ultimamente. Deixa eu ver se a câmera está pegando bem. Tá, né? A gente está bem enquadrado. Essa guitarra aqui é que eu tenho usado ultimamente. O que eu vou fazer? Digamos que eu vou comprar a guitarra. A primeira coisa que eu vou fazer com a guitarra, eu vou pegar a guitarra e vou analisar
aqui, ó, eu vou colocá-la assim, tá vendo? E vou ver aqui, tentando analisar, para ver se o braço dela está empenado. Por quê? Porque às vezes a guitarra fica parada lá na loja e ela empena um pouco o braço. Isso pode acontecer, e se isso acontecer, vocês pedem para o vendedor regularem a guitarra. Porque se ela estiver desregulada, a tocabilidade dela vai se prejudicar. Vai prejudicar a tocabilidade. Para você tocar a guitarra vai ser mais difícil, vai ser mais duro, pode trastejar, né? Principalmente na hora de um bend ou alguma coisa assim. O compromisso do vendedor é entregar para você a guitarra preferencialmente regulada, até porque pelo transporte da guitarra, né, pelas estradas, pelos caminhos até chegar na loja, e o fato dela ficar lá exposta ao sol por muito tempo, ao vento, enfim, ao tempo que passa, variação de temperatura e tudo mais, ela pode vir a empenar o braço, fazer alguma coisa assim. Então, nesse caso, peça ao vendedor da loja para entregá-la regulada. Muitos vendedores fazem isso, alguns vão querer cobrar de você, mas eu acho que não é legal. O legal é entregar para você a guitarra reguladinha, né? Geralmente elas não vêm reguladas de fábrica. Essa regulagem é feita depois, né? Bom, viu o braço? O braço está ok? Legal. O que eu vou fazer? Com a guitarra não plugada, acho que a guitarra sai um pouco aí do enquadramento da câmera, pessoal, mas vocês vão conseguir entender, né? É o seguinte, eu vou tocar todas as cordas em todas as casas. Então, por exemplo, vou começar na corda Mizinha, ó. Estou com a guitarra desligada, talvez vocês nem estão ouvindo muito bem a guitarra aí, mas eu vou explicar por que eu estou com a guitarra desligada. Depois que eu vou ligar a guitarra. Ó. Corda Si. Corda Sol. Corda Ré. Corda Lá. E a corda Mizona, né? Mi bordão, Mizão. Tá. Tudo isso aí para o seguinte, ver se ela está trastejando, se ela não está mentindo alguma nota, alguma coisa assim, né? Aí depois eu dou alguns bends nela e tal. Porque às vezes ela não está trastejando, mas quando você dá um bend, ela começa a trastejar. Então aqui você está conferindo também a regulagem dela, se ela está regulada ou não. Faça isso em todas as cordas, tá? Bom, feito isso, o que você vai fazer? Você vai analisar os trastes, só olhar por cima. Tá? Tem alguma coisinha, algum batido, eles estão com algum riscado, alguma coisa assim, né? Dá uma olhada na madeira. Tem alguma marca, algum risco, alguma batida, algo assim? Bom, vamos lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a guitarra aqui, ó, e vou tocar as cordas. Para sentir a ressonância da madeira, tá? Tudo isso com a guitarra desligada. Uma guitarra que tem um bom timbre, ela tem que ter um bom timbre desligada, em princípio, para depois você vai conferir a qualidade dos captadores, tá? A própria madeira, eu digo. Faz aqui, bate um acorde, vou bater um Mi maior. Eu quero sentir, eu vou bater e vou deixar soar para sentir a vibração, né?
soltas. Legal. Cabe lembrar que as guitarras feitas em série por marcas como a Fender tem um número de série, que pode estar aqui atrás na mão, como é esse caso, ou aqui embaixo, aqui, tá? Próximo aqui da ligação entre o braço e o corpo. Ok. Então, feito tudo isso, o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou plugar a guitarra e vou tocar. Atenção! Se você vai plugar a guitarra e tocar, lembre-se que você não está plugando a guitarra no amplificador que você vai tocar na sua casa. Então, não se espante se houver variação de timbre, se tocar na tua casa e tocar na loja, porque o amplificador conta muito também para o timbre, ok? Se você puder testar a guitarra com o teu amplificador, melhor ainda. A mesma coisa se você vai testar um amplificador, melhor se você puder testá-lo com a sua própria guitarra. Então é isso aí, galera. Eu vou fazer o seguinte, agora sim que eu vou ligar a guitarra, que eu vou plugar, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui. Quem trabalha com isso, pessoal, tem que ter paciência, porque o cliente pode vir experimentar o instrumento e no final não comprar. O que acontece, aliás, na maioria das vezes, né? Só que se o instrumento está lá para ser vendido, o cara da loja tem que dar essa colher de chá, por assim dizer. Legal. Afinar aqui. Guitarra limpa, tá, pessoal? Vamos ver como é que ela vai reagir, então. Então aqui é o seguinte, eu vou selecionar, por exemplo, o captador da ponte. Vamos ver como é que fica o timbre, né? Toca uma coisa simples, que você gosta de tocar, não é para você ficar mostrando como se toca bem guitarra, coisas assim no meio da loja. Toca uma coisa que você gosta de tocar para sentir o timbre da guitarra. Vamos ver se o knob de volume está funcionando bem. Legal. O knob de brilho, né? Galera, só um toque, a maioria das guitarras não tem regulagem de brilho para o captador da ponte. Então, se o knob de brilho não funcionar para o captador da ponte, não se espante, pode ser porque simplesmente ele não tem essa regulagem para o captador da ponte. Captador da ponte e do meio. Jogando o brilho lá embaixo.
captador do meio. Meio e braço. Braço. Tá com mau contato no knob aqui, dá uma chacoalhada, ver se não dá umas falhadas no som. Não, legal. A guitarra perde afinação fácil. Dê uns bends na guitarra, ver se ela vai desafinar, né? Fiz assim a esmo, tá? Não tô tocando nada aqui, eu tô dando bend pra ver como é que vai ficar. Satisfatório. Bom, então basicamente é isso, pessoal, tá? Procurem sempre testar a guitarra antes de comprar. E saber da procedência do vendedor, né? Principalmente se você vai comprar pela internet. Se você vai comprar pela internet, aí é que esses cuidados com relação ao instrumento, à madeira, à marca, ao procedência do vendedor, ao método de transporte, que é fundamental. Para quem vai comprar a guitarra pela internet, alguns, essa aqui eu comprei pela internet, aliás, com um rapaz chamado Bruno Portilho, do Rio de Janeiro, tá? Eu recomendo o vendedor porque comigo a compra foi muito bem feita, foi uma negociação assim, sem precedentes, sem problemas nenhum, só tenho elogios para contigo, Bruno Portilho. Obrigado pelo bom negócio que a gente fez aí. Estou fazendo propaganda porque o cara merece mesmo, na minha opinião. Bom, então, como você vai transferir a guitarra de um lugar para o outro, algumas pessoas retiram o braço, só que aí você vai ter que colocar o braço de novo quando chegar na tua casa. Não é o método que eu acho assim muito interessante para orientar a guitarra, mas também pode ser inseguro você transportá-la inteira, né? Mas isso aí é algo que você vai ter que acertar com o vendedor caso você venha comprar pela internet. Então, pessoal, é isso. Eu quero agradecer a paciência de vocês de ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que tenha ajudado a vocês que vão adquirir um novo instrumento musical, uma nova guitarra, violão. Essas dicas valem também para o violão. E caso vocês queiram, basta vocês entrarem em contato comigo para fazerem aulas de guitarra pela internet, via Skype, de repente. Vocês podem fazer aula pelo Skype, online, ao vivo, tete a tete aqui, né? Não literalmente, que a gente não vai estar pessoalmente, mas aqui pela internet. E a minha página no Facebook, que é Guitarrista Jefferson, né? facebook.com/Guitarrista Jefferson. E se vocês quiserem, pode se inscrever no canal, comentarem, clicarem em gostei se gostaram, clicarem em não gostei se não gostaram, enfim. Fique por aí, ok? Valeu, brigadão e até a próxima.